Fala galera do sétimo ano, beleza? Professor Luiz aqui com vocês. E na aula de hoje vamos ver raiz quadrada exata de números inteiros. Vamos começar com alguns exemplos bem simples. Qual é a raiz quadrada de 4? Galera, quando eu te pergunto raiz quadrada de um número, eu estou te perguntando qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar igual ao número inicial. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 4? Eu estou te perguntando qual é o número que quando eu multiplicar por ele mesmo vai dar esse número aqui dentro, ó, que é o 4. Entendeu? Aí é fácil pensar nisso. Então, eu sei que quando eu pego 2, multiplico pelo 2, vai dar o 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Porque 2 vezes 2 vai dar o nosso 4. Beleza? Vamos agora para a raiz quadrada de 9. Mesma coisa. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo para dar o nosso 9? É o 3. Pois 3 vezes 3 dá 9. Belezinha? Então vamos dificultar um pouquinho mais, tá? Vamos agora para a seguinte pergunta. Qual é a raiz quadrada de menos 9? O que eu estou te perguntando aqui é isso aqui, ó. É a raiz quadrada de menos 9. Quanto que é isso aqui, galera? Quanto é isso aí? Bom, galera, eu acabei de te explicar que quando eu pergunto a raiz quadrada de um número, eu estou perguntando, por exemplo, nessa situação, qual número que eu multiplico por ele mesmo para dar menos 9? Você poderia pensar no 3. Porém, galera, quando eu pego 3 e multiplico por 3, vai dar 9. E o que eu tenho aqui dentro é menos 9. Tem um sinal de menos, beleza? E esse 9 que você tem aqui, ele não aparece um sinal, é porque ele é um sinal positivo, entendeu? Então, ó, 3 vezes 3 dá 9 positivo, e não menos 9. Então, a raiz quadrada de menos 9 não é igual a 3. Tá, professor, mas é igual a quanto? Galera, é o seguinte. Não existe raiz quadrada de um número negativo, pois não tem nenhum número inteiro que multiplicado por ele mesmo vai resultar em um número negativo. Então, não tem nenhum número inteiro que multiplicado por ele mesmo vai resultar no meu menos 9. Beleza? Então, o mesmo acontece para outras raízes negativas. Por exemplo, quanto é a raiz quadrada de menos 25? Não existe, entendeu? Belezinha? Então, vamos dar continuidade. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, para a gente fechar a nossa aulinha de hoje, tá? Então, vamos começar com um exemplo bem simples que nós já até vimos, que é a raiz quadrada de 9, que eu já sei que é 3, pois 3 vezes 3 dá 9. Tá? Então, eu vou colocar aqui que a raiz quadrada de 9... Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Beleza? Bom, agora eu te pergunto quanto é menos raiz quadrada de 9? Galera, aqui é o seguinte, tome muito cuidado, tá? Porque nesse caso aqui, eu estou te perguntando quanto é menos raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 eu já sei quanto é. Raiz quadrada de 9 é 3, beleza? Aí você tem um menos na frente. Então você vai colocar o menos na frente. E agora você vai fazer o raiz de 9. Raiz de 9 é quanto? É 3, então vai ser menos e o 3.
Belezinha, então menos raiz de 9 é igual a menos 3. Beleza? Agora, quanto é raiz quadrada de 9? Qual o número que eu multiplico por ele mesmo para dar 49? Vamos testar. Vamos começar no 1. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 dá 16. 5 vezes 5 dá 25. 6 vezes 6 dá 36. Agora, 7 vezes 7 dá 49. Então, galera, o número que multiplicado por ele mesmo, que dá o nosso 49, é o 7. Então, raiz quadrada de 49 é igual a 7. Agora eu te pergunto, quanto é menos raiz quadrada de 49? Bom, novamente, você tem primeiramente o sinal de menos e depois você tem a raiz quadrada de 49, que você sabe que é 7. Então aqui vai dar menos 7, beleza? Agora eu te pergunto, quanto é raiz quadrada de menos 4? Qual o número que eu multiplico por ele mesmo para dar o menos 4? Agora, galera, vem aquilo lá que eu te falei anteriormente. Não tem como eu pegar nenhum número inteiro, multiplicar por ele mesmo para sair um número negativo. Beleza? Então você vai dizer aqui que não existe. Beleza? Então vamos agora para o nosso último exemplo. Raiz quadrada de 10. Qual o número que eu multiplico por ele mesmo para dar 10? Galera, pensa comigo. Quando eu faço 1 vezes 1, dá 1. Quando eu faço 2 vezes 2, dá 4. Quando eu faço 3 vezes 3, dá 9. Ainda não chegou no 10. Quando eu faço 4 vezes 4, dá 16. Opa, passou do 10 já. Entendeu? Passou do 10. Então, galera, raiz quadrada de 10 vai estar entre o número 3 e o 4. Beleza? Só que não vai dar um número inteiro. Vai dar um número racional. Só que números racionais você só vai estudar no 8º ano. Beleza? Então, nós vamos deixar em branco, tá? Nós não vamos responder quanto que dá a raiz quadrada de 10. Belezinha? No 8º ano você irá aprender isso e muito mais coisas. Beleza? Então, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Obrigado por ter assistido e até a próxima aula. Valeu!